Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai assistir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Abra o seu coração. Muito bem, vamos rapidinho aqui, 1 Timóteo 2,4, quero ler esse versículo com você aqui, que diz assim, olha, o qual é Deus aqui, né? Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Curva a sua cabeça, quero orar por você. Espírito Santo querido, Senhor, sem o Senhor nada podemos fazer. Essa é a nossa fé, que nós precisamos do Senhor para tudo. E nós clamamos, Senhor, nessa manhã, que o Senhor fale no nosso coração, que o Senhor nos desafie nessa manhã, que o Senhor nos mude pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Então fica bem ligadão aqui, eu vou ser muito objetivo, mas, irmãos, até o meu tema hoje com vocês é por que discipulado 1 a 1, não é? E sabe, como pastor, né, liderando uma igreja e por esses anos, e como pai também, né, eu tenho aprendido uma coisa, que o porquê de fazer uma coisa é muito mais importante e tem muito mais efeito na vida dos liderados, né? Quantos líderes tem aqui? Vocês são líderes, vocês são pais, né? Enfim, empresários. Então, o porquê de fazer uma coisa, o motivo de fazer uma coisa é muito mais importante do que você ficar só preocupado com o que eu devo fazer, como eu devo fazer, não é? Essa coisa de é muito externo, não é? O que fazer? Discipulado. Tem que fazer o discipulado porque é uma regra da igreja. O que fazer? Como fazer? Vamos estudar as técnicas do discipulado. Tudo isso é importante. Mas, irmãos, quando você sabe o motivo de uma coisa, é impressionante como que a gente muda, né? Como que isso muda a maneira de fazer, o como fazer, a gente faz com prazer, né? Então, isso vale para qualquer área da nossa vida, sabe? Então, é muito mais eficiente a gente fazer com que o filho, por exemplo, entenda o porquê dele de fazer aquilo, do que a gente ficar ensinando o que ele deve fazer, como ele deve fazer, porque uma hora que você não estiver perto, ele não vai fazer, não é? Porque não é uma coisa que está dentro dele, um porquê que ele descobriu, não é? Então, eu tenho pensado muito nisso. Por que discipulado 1 a 1? Eu amo discipulado 1 a 1, não é? Mas eu acho que é porque eu sei o porquê, e eu acredito no porquê. Eu amo, eu sei o que eu estou fazendo, é isso que eu quero fazer, falar com vocês hoje. Eu sei a importância disso que eu estou fazendo, não é? Igual aquela história, né, que acho que até o pastor Ebe que conta, mas eu já ouvi de outra maneira, que o cara está ali numa construção, o pedreiro, alguém passa por ele, está tão desmotivado, cara, reclamando, e aí o cara pergunta, o que você está fazendo? Aí ele diz, eu estou fazendo essa parede aqui, nunca acaba, né? Aí ele passa em outro lugar, e o cara está tão motivado, tão feliz, assoviando, cantando, e o cara pergunta para ele, e ele descobriu que ele ganhava o mesmo salário, fazia a mesma coisa, era o mesmo pedreiro, não é? E aí o cara, o que você está fazendo? Ele está falando, eu estou participando da construção de um castelo, né? Ele está fazendo a mesma coisa, uma parede, mas ele sabe onde vai dar. Quem está me entendendo? Ele sabe o porquê que ele está fazendo aquela parede. Então a motivação do cara é totalmente diferente, né? Então ele vai render muito mais, ele vai ser muito mais eficiente, porque ele sabe que ele está participando, né? Então, por que discipulado 1 a 1? E eu queria reler esse texto aqui, que é uma das razões que eu amo tanto o discipulado, é porque o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, mas não somente isso, que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? Deus não quer só que a gente seja salvo, Ele quer que a gente saiba, Ele quer que a gente conheça a palavra de Deus, né? Então, gente, isso tem que ser assim, ó, o ponto inicial. Esse é o desejo do coração de Deus. Quem está me entendendo? Cara, esse é o sonho de Deus. Essa é a paixão de Deus, né? Ezequiel 18, 23, eu nem coloquei aqui, eu só vou ler para vocês. Vocês conhecem bem esse versículo, fala assim, olha. Acaso eu, o Senhor, né?
prazer na morte do perverso? Ele tem prazer nisso? Não, eu desejo, antes que ele se converta de seus caminhos e viva, né? Então, de novo, o desejo de Deus não é mandar as pessoas para o inferno, né? O desejo, o prazer dele, o sonho dele é salvar as pessoas. Então, veja bem, quando eu olho para a vida de Jesus, olha o que Jesus dizia, porque ele sabia o porquê, não é? Então, não é porque ele tinha uma obrigação de fazer aquilo, porque Deus mandou, não é? Não, ele tinha uma paixão no coração dele, que ele chega a ponto de dizer: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha, realizar o quê? Que obra? Que obra? Isso é o desejo de Deus, né? Então a comida de Jesus, ou seja, gente, era uma questão de sobrevivência para ele, meu Deus, era uma questão de prioridade para ele, fazer a obra do pai dele. Qual que era a obra do pai dele? Salvar todos os homens, salvar o perverso. O prazer do pai dele era esse. Então aquilo para ele era uma comida. A prioridade de Jesus não era fazer milagres, não era curar os enfermos, ressuscitar mortos, não era a prioridade dele. Vocês lembram? Lá em Marcos, né, capítulo 1, que ele está curando um monte de gente, de repente ele desaparece, ele some, ele vai para o monte orar. Os discípulos correm atrás dele e falam para ele: tem um monte de gente precisando de cura. Olha a resposta dele, Mateus 1,38. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois para isso é que eu vim. Ele sabia a prioridade dele. Então a prioridade dele não era só resolver problema das pessoas, não é? A nossa prioridade no discipulado não é só resolver problema das pessoas, irmãos, não é? Isso cansa. Não, a nossa prioridade é levar essa pessoa a cumprir a obra do papai. É fazer com que essa pessoa, ela participe desse desejo de Deus, de salvar o homem perdido, de fazer o perverso se arrepender do seu caminho. Essa é a obra de Deus, essa tem que ser nossa comida, essa tem que ser nossa paixão, essa tem que ser a nossa prioridade. Irmãos, isso era uma questão de prioridade para Jesus, fazer aquilo que o pai amava, não é? Então, eu estou curando todo mundo, estou ficando famoso. Não era essa a prioridade dele. Aí ele desaparece e vai orar, e os discípulos vão atrás dele e dizem: não, minha prioridade é o reino. A minha prioridade é ensinar, é pregar o reino para todo mundo. Vamos para outros lugares, já curei muita gente aqui. A prioridade é o reino, né? E outra coisa, gente, era uma questão não só de prioridade, mas de identidade. Isso foi se misturando com Jesus. Irmãos, isso tem que se misturar na gente. Por que eu digo que se misturava com Jesus? Olha o que diz Mateus 1,21. Olha só: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Por que Jesus? O que significa Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, era tanto a prioridade, era tanto a paixão, ele queria fazer tanto a vontade de Deus, que era salvar e levar todo homem ao conhecimento de Deus, que isso fazia parte dele. Ele era chamado disso, ele era chamado da missão dele, estava misturado com ele. Ele veio para salvar o seu povo dos pecados dele. Agora, irmão, quando Jesus vai embora, quando ele cumpre a missão dele aqui de 3 anos, olha só a prioridade dele. Ele poderia chamar os discípulos para uma reunião, para passar um monte de diretrizes. Ele só deu uma. Mateus 28:19. Ide, fazei discípulos das nações. Ou seja, o que é que ele está dizendo? O tempo que eu passei aqui com vocês, esses 3 anos, foi ensinando vocês a fazerem isso. Isso tem que ser a paixão de vocês, isso tem que ser o motivo de vocês, isso tem que ser a comida de vocês, essa tem que ser a prioridade de vocês. Mais do que fazer milagres, mais do que resolver problemas, vocês estão aqui para fazer discípulos, que vão fazer discípulos, que vão fazer discípulos e que vão fazer discípulos. Quem está me entendendo? Então essa missão que Jesus deixa aqui. Então eu quero te dar essa resposta bem rapidamente. Por que discipulado 1 a 1, né, depois dessa pequena introdução? Então deixa eu te falar assim, 3 motivos, 3 coisas. Quando você sabe disso, vai mudar a sua perspectiva com relação a ir lá, reunir mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. E não vai ser só aquela coisa de fazer uma parede.
Você vai entender o que é que você está fazendo, o porquê de você estar fazendo isso, como que isso é importante. Então, primeiro lugar, por quê? Por que fazer discípulos? Por que discipulado um a um? Por que um a um? Por que a gente não faz uma turma, uma classe grandona dessa aqui? Por que um a um, né? Então, primeiro, quando nós estamos fazendo discípulos, nós estamos no centro da vontade de Deus, não é? Por tudo isso que eu te mostrei na introdução, a gente vê que é a prioridade de Deus, não só salvar o homem, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, não é? Deus Pai. A gente vê isso em Deus Filho, uma prioridade, uma paixão, a identidade dele. A gente vê ele passando isso para os discípulos dele antes de ir, não é? Então, quando eu estou nisso, gente, quem está comigo aqui, ó? Quando eu estou nisso, eu estou no centro, porque olha só o que diz Mateus 28, 19 e 20, que ele fala assim: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Aí, olha a promessa, versículo 20: e eis que estou convosco até a consumação do século. Então, quando eu estou nisso, quando eu estou envolvido nisso, irmãos, eu estou no centro da vontade de Deus. Ele garante a presença dele na minha vida. Nós estamos fazendo isso não porque é uma obrigação, né? Mas nós estamos fazendo, nós estamos entendendo a importância disso, de levar a pessoa a crescer em Cristo, levar a pessoa a amar Jesus, a amar a palavra, a resolver alguns pecados na vida dela, enfim, não é? A levar a pessoa de um nível para outro, sabe? Realmente a gente sendo prático na vida da pessoa, tirando ela daqui, colocando ela ali. A gente está fazendo isso? Se a gente está fazendo isso, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quem quer a presença de Jesus? Discipulado um a um. A segunda coisa, quando a gente está fazendo isso, irmãos, a gente está mantendo essa chama acesa, né? A chama do Evangelho acesa, porque olha o que diz 2 Timóteo 2,2: o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas. O Paulo, discipulador, ensinando para o discípulo Timóteo: o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo, ou seja, o que você aprendeu, transmite. Para quem? Para qualquer um? Não. A homens fiéis, também idôneos para instruir a outros. Então, irmãos, qual que deveria ser a nossa prioridade? Tipo assim, puxa vida, eu estou vendo um cara aqui, ele está chegando na igreja agora, esse cara, eu estou fazendo um exemplo, né? Esse aqui já está com a gente há 10 anos já. Mas assim, está chegando. Aí eu estou vendo que esse cara é um cara fiel, não é? É um trabalhador, não é? Olha, eu estou percebendo, olha, o cara é trabalhador, responsável, tem uma família legal, né? Assim, claro, ele tem muita dificuldade, igual eu, mas a gente vê que ele tem um perfil de fidelidade, ele é um homem idôneo, não é? Rapaz, esse cara tem que ser discípulo, rapaz, esse cara tem que conhecer a missão, esse cara tem que conhecer o coração do Pai, não é? Que deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Esse cara precisa aprender o reino, esse cara precisa, eu vou investir na vida desse camarada, não é? Então a cabeça dos discípulos era assim. Quando Paulo fala para o Timóteo, olha aqui, ó, pastoreia todo mundo, toda a igreja tem que ser pastoreada, mas vai ter uns caras que você vai investir sua vida neles, para que eles investam em outros, e assim a chama do Evangelho se mantenha acesa. Quem está me entendendo? Então quando a gente está, irmão, cuidando, porque, irmãos, eu não posso cuidar pessoalmente de uma classe, não posso, não é? Eu preciso reunir semanalmente com o discípulo, eu preciso saber o que está acontecendo, mas não somente, sabe, discipulado, gente, não é a gente ficar resolvendo o problema, como eu te falei. Discipulado também é eu injetar, não é, o reino, a paixão pelo reino na vida dessa pessoa, não é? Também é isso. Ok? E a última coisa, qual a primeira mesmo? Me ajuda aí. Quando eu estou fazendo discípulo, estou no centro. Ele garante a sua presença ali, porque essa é a paixão dele, é isso que ele ama. Então quando eu estou nisso, eu estou no que Deus ama, irmão. Tem um lugar melhor para eu viver
do que no centro da vontade de Deus. E a segunda coisa? Qual que é a segunda coisa? Eu estou passando, eu estou continuando a missão. Não estou deixando morrer em mim. Porque, irmãos, qual que é a tendência? Eu estou na igreja. Aí eu venho, aí eu recebo uma bênção, as coisas acontecem na minha vida, aí eu venho no outro domingo, e aí eu vou ficando velho, fico milionário, e acabou a vida, e eu não passei para ninguém. Que tragédia. E terceiro e último lugar, né? Nós estamos treinando o exército de Deus. Então, isso aqui é treinamento de um exército. Efésios 6:11, olha o que diz: revestivos de toda a armadura de Deus. Então tem uma guerra, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta ou nossa guerra não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade na região. Irmão, tem uma guerra. Então eu tenho que aprender a lutar. Vocês concordam comigo que um soldado não pode ir para a guerra sem ele treinar, sem ele aprender a lutar, né? As lutas físicas e as lutas e aprender a atirar. Ele não pode ir de qualquer jeito, porque senão ele vai ser facilmente derrotado. Então o discipulado é esse lugar, não é que eu ensino, que eu treino o meu discípulo para uma batalha espiritual. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 10:4, porque as armas da nossa guerra não são carnais, não adianta, né? Tem coisa que não funciona, não é? Elas são espirituais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando todo o engano, todo o sofisma. Então eu tenho que ensinar essas armas de oração, essas armas de adoração, essas armas de santificação para o meu discípulo. Não é? Olha, santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Olha, quando o valente bem armado guarda a sua casa, em segurança está tudo o que tem. Eu tenho que ensinar para o meu discípulo que ele está no meio de uma guerra. E quando ele entra nesse negócio de fazer discípulo, que ele está no centro da vontade de Deus, e que ele está reproduzindo isso, que ele está mantendo a chama do evangelho acesa, quem está me entendendo que o diabo vai ficar muito invocado com ele e vai querer atingi-lo? Por isso que eu tenho que ensinar o meu discípulo a guerrear. E aí, irmão, é no discipulado que eu tenho que fazer isso. Quem está me entendendo? Amém? Amém? Então, por que eu tenho que discipular uma pessoa? Por que eu tenho que sair da minha casa, gastar minha gasolina para investir numa pessoa? Irmãos, porque através daquela pessoa, imagina se o Ananias pensasse nisso, né? Não, sai da minha casa. Esse cara é uma tranqueira, esse tal de Saulo de Tarso. Esse cara persegue a igreja, até mandou matar algumas pessoas. Eu vou sair da minha casa, gastar minha gasolina para investir na vida desse cara. Irmão, pensa nas consequências, não é? Eu digo assim, né? Na bênção que foi o Ananias sair da casa dele, não é? Então, com cada um de nós também, alguém pode ter investido na gente, né? Eu sei, alguém investiu em mim, eu sei que investiu em mim, valeu a pena. Então nunca pense assim, uma alma, irmão, mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Então se você consegue investir na vida dessa pessoa, e você conduz essa pessoa para um nível que ela vai ajudar outros, e outros, e outros, irmão, meu Deus, se essa é a vontade de Deus, se essa é a prioridade do coração de Deus, foi de Jesus também, dos discípulos também, irmão, eu estou no centro, não é? Então nunca foi, irmão, nunca foi prioridade na igreja, né? Só os milagres, nunca foi isso, leia a sua Bíblia. O negócio que a gente foca nisso, né? Mas Jesus disse, não, já fiz muita coisa aqui, eles já sabem, preguei o evangelho, usei esses milagres para eles entenderem a minha autoridade como Messias, beleza, gente, vamos lá, vou cumprir a missão, pregar o evangelho, pregar o reino, vamos lá, vamos fazer discípulos em outras cidades, vamos lá, essa é a nossa prioridade. Amém, queridos? Quem está comigo? Amém? Aleluia, glória a Deus, Deus abençoe vocês.